Nós vamos continuar hoje numa apresentação, na lição 9, uma apresentação na continuação dos estudos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Pois bem, nós vamos estudar o capítulo 5, parte do capítulo 5, sobre um tema que é vivendo sabiamente. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo aqui considera importante na nossa vida diária, na nossa experiência diária como cristãos, de viver sabiamente. Temos um verso que consideramos áureo, que é um verso de ouro sobre este assunto, que diz assim, é o capítulo, os versos 15 a 17 de Efésios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Portanto, este é o verso que centra, ou que centraliza a mensagem que o apóstolo Paulo pretende deixar-nos, e que tem que ver com o valor das coisas desta vida, ou melhor, a importância que nós, como cristãos, devemos dar a determinados assuntos, em contradição com a importância que outras pessoas que não têm os nossos valores nem as nossas esperanças, que não aceitam Cristo, têm na sua vida. Pois bem, e dá-nos o exemplo de um leilão, de um jarro que estava à venda por um preço irrisório de 200 euros, mas houve alguém que sabia de facto, que tinha a informação de facto de que aquele era um jarro, uma preciosidade muito rara, e então essa pessoa que reconheceu o valor do jarro, sabia qual era o valor, pois bem, essa pessoa deu-lhe, quis ficar imediatamente com ele. Pois bem, nós temos também uma preciosidade que é a palavra de Deus e que é a mensagem de Cristo para nós, e devemos usá-la como tal nos nossos valores cristãos, e vamos já ver em que é que isso se concretiza, em que é que isso nos dá perspectivas de fazer escolhas certas e valores para a nossa vida do dia a dia. Amém. Amém. Dando se calhar aqui continuidade e querendo comentar rapidamente aquilo que o irmão Mário frisava aqui, percebemos de alguma forma que o desconhecimento do nosso valor leva-nos a comportamentos que focam no presente, focam na situação atual, ou seja, se desconhecemos o nosso verdadeiro valor, acabamos aceitando qualquer coisa serve. Estamos dispostos a vender-nos pelo menor preço que nos é oferecido. E vemos isso nessa ilustração que é apresentada. Um jarro que estava avaliado em aproximadamente de 5 a 6 milhões de euros a ser vendido por um valor tão ínfimo simplesmente porque o proprietário não conhecia o valor exato daquele jarro. Exatamente. Ao percebermos que Cristo é nosso Criador e que morreu por nós, vamos perceber que fomos criados por Deus e que para nos redimir preço alto foi pago. Perceberemos de que as coisinhas mundanas ou as riquezas mundanas ou as vantagens temporárias que nos podem ser oferecidas não se comparam àquilo que Deus tem preparado para nós. Pois, essa é de facto a grande diferença. No fundo, porque nós temos uma pechincha, como diz o texto, que nos é oferecida, portanto que não tem um custo monetário e que é a vida eterna. E comparado com qualquer outra riqueza que este mundo nos pode oferecer, tudo isso não vale nada. Quer dizer, por muito apetecível que possa parecer uma vida de luxo aqui nesta terra, uma vida cheia de riquezas, sabemos que tudo vai terminar um dia, tudo vai acabar e que nós acabaremos como qualquer outro, com a morte e num caixão. E, portanto, sabendo isso, nós temos a verdade que nos oferece a vitória de Cristo na cruz, que é uma vida eterna. E considerando esse valor, isso de facto é um valor que não tem conotação financeira. É um valor que Cristo nos deu gratuitamente, e às vezes por ser gratuito nós temos tendência a não lhe dar o devido valor.
mas temos que fazer o contraste entre este viver cristão, esta esperança cristã, e o viver dos gentios, como dizia o apóstolo Paulo. E ele faz aqui a grande analogia e o grande contraste que vão do verso 1 ao verso 7 do capítulo 5, em que se põe em contraponto o amor, o viver em amor e a luxúria, que eram como viviam os gentios. Dos versos 8 ao verso 14, ele põe em contraste a luz que nós temos, a luz da palavra de Deus, a luz do conhecimento da verdade, com as trevas. E, finalmente, dos versos 15 ao 21, nós vemos o contraste entre a sabedoria e a insensatez, entre as escolhas sábias e a insensatez. E já iremos desenvolver todos estes assuntos no desenvolvimento da palavra de Deus nesta lição. De alguma forma parece que Paulo enfatiza aqui a questão comportamental. Irmão Mário, como é que nós podemos compreender isso? Uma vez que muitas vezes somos confrontados com a ideia de que Deus importa-se com o nosso interior, o nosso comportamento não é de nada importante, mas parece que Paulo, nessa lição, principalmente a lição 9, já agora também fazendo aqui uma ponte com a lição de domingo, que é a lição que estaremos estudando no domingo. Sim. Parece que Paulo enfatiza muito a questão do comportamento. Ele enfatiza a questão de que os gentios comportam-se desse jeito e que nós cristãos, nós pessoas nascidas de novo, devemos ter um comportamento diferente. Como é que podemos relacionar essa questão entre a transformação interior e essa manifestação que deve ser exteriorizada? É verdade. Nós aqui, a tendência sempre é essa, é que nós podemos, como pomos o enfoque no comportamento e nas nossas atitudes, temos a tendência de pensar que são essas atitudes, que é esse comportamento que nos vai dar a passagem ou o bilhete para a vida eterna. E, de facto, não é assim. A diferença é esta, é que se é verdade que nós somos salvos, e o apóstolo Paulo já enfatizou isto em lições passadas, nós somos salvos pela graça, através da fé, por meio da fé. Portanto, não temos que fazer nada para atingir essa salvação, mas depois de estarmos salvos, isto é, depois de aceitarmos o sacrifício de Cristo, a nossa vida vai modificar-se e nós vamos ter uma vida diferente por causa disso. Não é essa vida diferente que nos vai dar a salvação, mas é por estarmos salvos que vamos ter uma vida diferente. Nós daremos frutos, assim como a macieira, ela não é macieira porque dá maçãs, ela, por ser macieira, vai naturalmente dar maçãs, porque está transformada, porque foi... E é isso que acontece connosco. O nosso viver de uma forma diferente, não vamos fazer isso para atingir um objetivo da salvação. Esse objetivo da salvação só é atingido por aceitar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Depois disso, nós ficaremos naturalmente tão gratos que teremos uma vida diferente em relação aos gentios, porque não têm esperança, não têm mais nada. Teremos uma vida na parte do nosso comportamento a nível moral, a nível sexual, etc. Teremos um comportamento diferente porque temos este Deus maravilhoso que nos dá esta esperança de uma vida eterna e por isso teremos uma vida de quê? De gratidão para com Ele, de salmodiando o seu nome, de engrandecendo o seu nome e de dando esta mensagem, levando esta mensagem aos outros que estão à nossa volta e que vivem desesperançados, quer dizer, que vivem sem nenhuma esperança no futuro. Ok, obrigado, irmão. Eu queria aproveitar e realçar o facto de que Paulo, na lição de domingo, ele nos convida a sermos imitadores de Deus. Não podia existir maior desafio para nós, seres humanos, caídos, na nossa imperfeição, sermos convidados a sermos imitadores de Deus. Em outras passagens, Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas em Efésios capítulo 5, logo no primeiro verso ele diz assim, sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Eu tenho uma menina pequena e ela está naquela fase em que imita tudo. É o comportamento do pai que ela quer transparecer, é o comportamento da mãe que ela quer transparecer. Paulo nos convida a sermos assim, a olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e procurar imitá-lo em todas as coisas. E um aspecto importante é a pureza sexual, que o irmão Mário também frisou aqui. Na lição de domingo, parece que Paulo frisou bastante a questão da pureza sexual. Que relevância tem isso para nós nos nossos dias? O apóstolo Paulo acentua muito esta questão.
E em vários textos, por exemplo, em 1 Coríntios, ele fala que aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. E este é um aspecto interessante desta questão da prostituição ou do pecado sexual. É que, enquanto noutros pecados nós pecamos fora do nosso corpo, pecamos até com a nossa mente, muitas vezes, pecamos em pensamento, pecamos em ação, quando roubamos, quando, enfim, transgredimos o sábado ou outro mandamento, mas aqui nesta questão é um pecado especial. E é um pecado que o apóstolo Paulo acentua como sendo um pecado sobre o qual Deus vai despejar ou vai fazer transparecer a sua ira, a ira divina, a ira santa de Deus, vai exercitar sobre aqueles que condescendem com este pecado. Isto é uma coisa tremenda e realmente leva-nos a pensar que, embora evidentemente nós temos que pensar sempre no aspecto da graça de Deus, e a graça de Deus estende-se mesmo contra os pecados da sexualidade, mas agora evidentemente que nós temos que viver afastados dessa realidade, e uma vez que caiamos nesse ou noutro pecado, sabemos que temos um advogado que nos defende, e sabemos onde é que podemos ir pedir perdão, não é verdade? Mas atenção que este é um pecado que contra o qual Deus tem uma particularidade, ou digamos que uma atitude particular. E isto é realmente impressionante. O pecado da pureza, contra a pureza sexual. E nós, enfim, como cristãos, nem mesmo, não é só o problema do pecado em si, é o problema também do pecar com palavras vãs, como o termo que é utilizado aqui é sem conversação torpe, nem palavras vãs ou chucarrices, como diz aqui a lição, que é um termo que nós em Portugal não usamos muito, mas temos o termo mais comum, que é o que nos diz aqui noutra tradução que eu tenho aqui, que é assim: bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Não, mas no verso 4, desculpem. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Portanto, não só o pecado concreto do adultério, enfim, da prostituição, tudo isso, mesmo o pecado das palavras vãs e torpes, é qualquer coisa que nos pode pôr sob a ira de Deus. É importante, é meio interessante, desculpa interromper, irmão Mário, é meio interessante trazer essa questão de palavras torpes, palavras meio que descuidadas, indecentes. Em uma era em que vivemos, nós vivemos numa era em que a sexualidade, desculpem, está tão banalizada. Estamos a falar desde a pornografia, estamos a falar desde livros que lemos os nossos jovens hoje na igreja, os romances que deixaram de ser romances, mas percebemos que tem aí coisinhas. Ou seja, de alguma forma, Paulo nos convida à pureza sexual. E a pureza sexual é nada mais, nada menos do que a salvaguarda da relação sexual dentro do matrimônio. Esse é um problema que hoje temos na igreja. Convidar os nossos jovens à pureza sexual, ou mesmo até adultos que foram casados, hoje divorciados, viúvos, parece convidar um membro da igreja à pureza sexual, parece ser um bicho de 7 cabeças. Como é que podemos vencer esse problema, irmão Mário? Pois. Pronto, é uma boa pergunta, de facto. Nós temos este desafio e nós sabemos, todos nós, enfim, já fomos jovens, o João ainda é, mas eu já passei há alguns anos por essas idades dos 20 anos, dos 18 anos, dos 25 anos, e sabemos como o diabo joga com os impulsos, como até a nível fisiológico, não é? Como o nosso organismo vive com as hormonas sexuais, não é verdade? E sabemos que apesar disso,
Deus lança-nos o desafio da pureza, nos mantermos castos, nos mantermos reservados para a nossa esposa ou, no caso das meninas, para o esposo. E é um desafio que nos é lançado e que é um desafio que nós devemos lançar também aos jovens. E ser francos com eles e dizer-lhes aquilo que é o melhor para eles e até mesmo para o futuro, para que eles depois possam vir a ser futuros adultos, homens de família, pais de família, que sejam compensados em termos psicológicos, porque todos os traumas, mesmo de origem sexual, que se possam atingir, que se possam ter na juventude, mais tarde transparecem na vida futura. E, de facto, o desafio que é lançado é o mais saudável para nós e é o melhor para nós. E Deus reserva-nos sempre para nós o melhor. Amém, 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 amém. Deus, na sua infinita graça, o seu interesse é que nós tenhamos uma vida plena. E essa vida plena é, de alguma forma, também evitar que passemos por traumas. Quando falamos de pureza sexual, estamos aqui a falar de todas as formas desviadas da sexualidade daquele que é o padrão bíblico. Exatamente. Estamos a falar de pedofilia, estamos a falar de abuso, estamos a falar de abuso sexual no casamento, estamos a falar de palavras, ou seja, Deus tem o seu interesse em restaurar-nos a sua imagem e semelhança, e parte disso é mantermos a nossa pureza sexual. Exatamente. Lição de segunda-feira, irmão Mário, tem a palavra. Portanto, andando como filhos da luz, não é? Ele diz, o apóstolo Paulo lança um repto aos cristãos de Efésios, dizendo: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem, lá está o tal problema, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, Paulo aqui identifica, no verso 5, no verso 5, como já vemos, ele diz-nos que sabeis, pois, isto, que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou, noutra tradução, nenhum devasso, nenhum impuro ou avarento, não é? Que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Portanto, por causa disto, nós não devemos compactuar com este tipo de situações e devemos manter puros. O que é um devasso, o que é um impuro, o que é um avarento. Não é? Devemos desenvolver esta ideia. Aqueles que estão em Cristo, que têm uma perspectiva cristã, evitam as palavras vãs, evitam aquelas linguagens explícitas. Hoje, como o João falou, o sexo já não é mais um tabu, como seria há 100 anos atrás, não é? E por isso mesmo falar-se abertamente da questão sexual não está em causa. Isso é uma coisa que se deve falar e com os nossos jovens devemos ser abertos nestas questões, mas também devemos tentar incutir-lhes o respeito pelo sexo para ter uma atitude saudável em relação à sua vida sexual. E, portanto, andar como filhos da luz significa que eu estava a ver aqui que a ira de Deus sobre aquela questão de que a ira de Deus será derramada sobre os incontinentes, sobre os devassos, sobre os impuros, sobre os avarentos, e o texto aqui diz-nos que isto é uma resposta de Deus, de um Deus longânime e justo, contra um compromisso teimoso com o mal, e não é uma reação louca, uma reação vulcânica de Deus, como uma reação humana, não é? Não. O problema é que o copo da ira de Deus, como vemos em Apocalipse, ele transborda. E isso diz-nos muitos teólogos têm falado de que se Deus não interviesse, um dia teria que pedir desculpa às populações de Sodoma e Gomorra quando destruiu, não é? Porque o pecado que hoje se vive nas nossas cidades, nas nossas grandes cidades, muitas vezes, pensamos nós não sabemos como seria a realidade em Sodoma e Gomorra, mas será talvez ainda maior, não é verdade? Esta é a verdade. É interessante perceber que Paulo tem a sua linha de pensamento em convidar-nos a uma pureza completa. E é interessante porque existe uma analogia que frequentemente eu utilizo, que é de que
do mundo espiritual para o mundo carnal, só existe uma forma de entrar. Só existe uma forma, só existe uma porta. E Jesus passou por essa porta, por isso é que Jesus passou por Maria. A única forma que Deus tem de continuar a produzir vida na Terra é através da sexualidade. Ou seja, Deus criou Adão e Eva e ordenou que eles se reproduzissem. É a única forma que Deus tem, ou seja, que Deus escolheu, de dar continuidade da nossa espécie. É através da sexualidade. E Satanás, percebendo que essa é a única forma que Deus utiliza para dar continuidade da sua imagem e semelhança, que somos nós, distorcidos, sim, por conta do pecado, mas sendo restaurados à imagem e semelhança de Deus, Satanás, percebendo que esse é o único meio, Satanás ataca a esse ponto. Olhemos para a nossa situação atual. Hoje existe todo tipo de sexo. Hoje o sexo está multiforme. Ganhou várias formas, faz-se de várias formas. Temos de tudo hoje. A pergunta é, qual seria o interesse especial de Satanás em tocar nesse ponto tão importante da vida humana? Exatamente. Satanás tem um interesse, e esse interesse é continuar a desfigurar a imagem de Cristo em nós. E uma forma que nós temos de precaver isso é cuidando da nossa sexualidade, cuidando das avenidas da nossa alma e fazendo com que não nos sentemos na roda dos escarnecedores, conforme diz Salmos capítulo 1, verso 1. Exatamente. Que me permita tomar a leitura, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, somos convidados a nos afastarmos de palavras vãs, vazias. Somos convidados a nos afastarmos de tais coisas que nos tornam impuros perante Deus. Hoje a sociedade vive... Nós vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade onde o prazer é o valor máximo. E as pessoas fazem tudo para buscar as diferentes formas de prazer. Na área sexual e noutras, podíamos falar também da procura de bebidas, do alcoolismo, etc. E nós vemos isso na nossa juventude, na juventude atual, e é essa busca que o diabo procurou desenvolver. E hoje os jovens o que procuram é isso. Não é? Hoje o que procuram é o prazer imediato. Não interessa muito aquela relação que perdure, não interessa muito a pessoa, o outro, não interessa muito a qualidade, interessa o prazer. E o prazer é qualquer coisa que se desvanece com o tempo, e por isso mesmo é que não há relações, ou há poucas relações duradouras. As pessoas procuram o prazer o rapaz procura prazer com uma rapariga, atingiu esse prazer 2, 3 vezes, mas depois vai à procura de outra para procurar uma forma diferente, enfim. E é por isso que não há estabilidade nas relações. Isso, enfim, esta procura exclusiva do prazer carnal faz com que aquilo que são outros prazeres, os prazeres que também da relação, do amor, porque o amor é muito complexo, não é verdade? Nós estamos a ver apenas que se procura o amor prazer, o amor sexual, o amor carnal, não é verdade? Que existe e que tem uma conotação e que é importante também na relação, mas não é tudo, ou não deve ser tudo. E é isso que se procura e é isso que está transfigurado nas relações do nosso mundo. Já estava no tempo dos gentios, isto não é novo, já há 2000 anos, quando Paulo, na sociedade de Paulo, é relatada a sociedade romana como sendo uma sociedade hedonista, onde haviam aqueles banquetes onde os prazeres eram o quê? A bebida e o sexo. O sexo, orgias. As orgias. As orgias vêm desde o Império Romano, portanto, é desde aí. Nós dizemos que hoje isso está expandido, porque os meios, enfim, agora são muito poderosos, os meios de comunicação, e a comunicação é tudo hoje, não é? Mas isto já existe desde essa altura, não é verdade? E, portanto, o que nós somos avisados, somos... desperta tu que dormes, nós crentes, não podemos deixar-nos adormecer nesta realidade. E temos que usar cada oportunidade, remindo o tempo, como diz o apóstolo Paulo e como dizia o verso áureo, não é? Remindo o tempo. E é interessante aqui nesta expressão que o apóstolo Paulo usa um texto que vai buscar ao vocabulário dos mercados.
Remir o tempo é aproveitar a oportunidade, aproveitar aquilo que são as pechinchas, como quando nós estamos numa situação de saldos e queremos aproveitar num período de tempo curto que aquela oportunidade de comprar uma coisa ou outra que nos traz um preço muito mais vantajoso. Pois bem, o termo é esse mesmo. Nós vivemos um tempo muito, muito especial, é um tempo onde existe toda esta realidade que comentámos à nossa volta e somos convidados para agarrar as pechinchas, para aproveitar as circunstâncias e falar de Cristo, viver uma vida diferente nesta filosofia que hoje existe no nosso mundo e marcar essa diferença. Sermos castos não significa... depois existem também aqui muitos desvios, evidentemente, do cristianismo. Nós sabemos bem que, por exemplo, a Igreja Católica sempre viveu muito mal com o prazer sexual e tentou sempre identificar o prazer sexual como qualquer coisa de pecaminoso, como qualquer coisa de mau, como qualquer coisa que nos afasta de Deus, e isso não é verdade, porque o prazer sexual foi criado por Deus e é pedido que cada um de nós o utilize no sítio certo, que é no casamento, com a nossa esposa, com a esposa com o seu esposo, etc. Portanto, sabemos tudo isso, mas temos de falar disto aos jovens, quer dizer, porque se lhes dissermos que o prazer é pecado, então estamos aí do caminho errado e isso leva-os a procurarem depois outras vias que não são as melhores. Por isso mesmo, devemos ter a consciência de que somos chamados a estarmos despertos para a nossa realidade, conhecermos bem esta situação do mundo atual e agarrar e remir o tempo para falar, porque o curso deste mundo é dominado pelo príncipe das potestades do ar, como dizia o apóstolo em lição passada, não é? E, portanto, nós sabemos que estamos a aguardar o tempo de Cristo e sabemos que neste tempo, mesmo pela profecia, sabemos que as coisas são como no tempo de Noé, não é? Os homens casavam-se, davam-se em casamento, etc, etc. E por isso mesmo, todo este pecado que nós vemos à nossa volta e esta banalidade do pecado sexual nos deve pôr alerta para esta realidade, não é verdade? E termos uma vida diferente, uma vida em que, como diz da lição de quinta-feira, não é? Primeiro, não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, o que é encher-nos do Espírito? É vivermos uma vida de comunhão com Deus. Evidentemente que não podemos também passar aquela ideia de que agora somos ermitas, que vivemos como os frades no convento, sem sair e sem, enfim, nos relacionarmos com os outros, porque Deus pede-nos que nós não pequemos, mas que vivamos no mundo e tentemos o influenciar, tentemos ser o sal desse mundo, tentemos ser a luz desse mundo, para de alguma maneira aqueles que estão à nossa volta possam ser influenciados positivamente pelo nosso exemplo, não é? Amém. Paulo, mestre, ele sentou aos pés de um grande mestre, e a forma como ele aborda as suas temáticas e como expõe os seus pensamentos é sempre assertiva, porque tempos difíceis trazem consigo oportunidades. Acabamos saindo agora de uma situação de crise mundial, a crise de saúde que vivemos, a fase do Covid, mas também foi uma fase de oportunidades. Claro. Se olharmos para as crises e procurarmos oportunidades nelas, vamos perceber que existem grandes oportunidades a serem feitas nelas, tanto no mundo do negócio, como na área do crescimento pessoal, como na área do crescimento profissional, como na questão do crescimento da relação familiar. E Paulo aqui diz que os tempos são difíceis, é verdade. O pecado da sexualidade afeta-nos como igreja, como indivíduos e como sociedade, é verdade. Mas não existiu tempo tão propício para falarmos de Cristo e sermos o sermão que Cristo quer pregar para essa sociedade. Se nossa vida estiver ligada a Cristo, tudo o que o irmão Mário acabou de dizer aqui vai se cumprir. Por quê? Porque as pessoas vão ver Cristo em nós, vão perceber que em meio a tanta perversidade existem pessoas de bem, pessoas que sem abrirem sua boca manifestam que a sua vida é uma vida que fala de Cristo. E por vezes esse é o nosso grande desafio, irmão Mário. Como é que podemos aplicar isso de forma prática? Exemplos práticos de como sermos
testemunhas de Cristo, mesmo sem termos que dizer nada. Podemos ser, para aqueles que nos conhecem e que nos veem, termos uma vida diferente, uma vida em que procuramos não aquilo que os prazeres mundanos, digamos, de que a nossa sociedade está cheia, mas procurando exatamente uma vida diferente. E o apóstolo Paulo diz-nos aqui, falando entre vós com salmos, e vai para o louvor. Diz que a vida cristã deve ser uma vida de louvor. É interessante isto. E há um elemento horizontal no nosso culto, que é o louvor e a oração. Nós temos tendência às vezes de menorizar, digamos, o canto, o salmo, mas de facto ele é muito importante. E o apóstolo Paulo aqui realça isso, não é verdade? Portanto, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É a maneira como ele termina todo este estudo e é impressionante como, depois de falar destas questões tão dramáticas desta vida, dos problemas que existem na nossa sociedade e nós, enfim, qual é a solução para isso? É viver no temor do Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É interessante a maneira como o apóstolo Paulo acaba por terminar isto. Isso remete-me ao salmista, que escreve, agora já não lembro o texto, mas vou aproveitar para parafrasear aqui, que é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse é o tema da lição, vivendo sabiamente. E eu gosto da definição que Paulo coloca do que é viver com sabedoria na lição de quarta-feira, já voltando agora rapidamente, no segundo parágrafo, o último ponto, ele diz assim: não procuramos sabedoria no nosso interior. Exatamente. Ser sábio é ir além de nós mesmos, para compreendermos qual seja a vontade do Senhor. Sabe, não existe sabedoria longe de Deus. Exatamente. Por mais que o nosso mundo tente vender de que é possível viver uma vida feliz, distante de Deus, no nosso íntimo existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E Deus tem interesse de viver em nós, de preencher esse vazio e fazer-nos viver de forma plena e de forma sábia. O princípio da sabedoria socrática é perfeitamente antagónico em relação a isso. Sócrates dizia que conhece-te a ti, o princípio da sabedoria é conhece-te a ti mesmo. E afinal, a Bíblia vem-nos dizer que o princípio da sabedoria é conhecer a Deus. Amém. Conhecer a Deus. Nós, como adventistas, temos uma particularidade que defendemos nas nossas crenças fundamentais, que o estilo de vida é muito importante. A maneira, como comemos, como vivemos, como dormimos, etc., são aspectos práticos do cristianismo. E esses aspectos têm para nós, como adventistas, e para os outros que nos veem, com certeza somos que, de alguma maneira, levamos isto, não vivemos só, não cantamos só, não entoamos salmos, temos um estilo de vida. Propomos um estilo de vida saudável, um estilo de vida em que a comida é muito importante, o exercício é muito importante, enfim, e o temor a Deus também. Pomos tudo ao mesmo nível. E isso abarca todos os aspectos do ser, a nossa filosofia, e graças a Deus por termos este conhecimento. Amém. Pois bem, eu acho que estamos a chegar ao fim da nossa, eu não tenho visto aqui o tempo, mas penso que estamos a chegar ao fim, e esta lição traz-nos, como o nome indica, portanto, o viver sabiamente é viver com esse estilo de vida saudável, em termos físicos e em termos espirituais. E de alguma maneira fugirmos daquilo que são os perigos das trevas, dos perigos da vida desregrada, dos impulsos mais básicos que nos podem levar para caminhos ímpios, e estarmos, por isso, do lado daqueles que aceitam o sacrifício de Cristo e que esperam ansiosamente a sua vinda nas nuvens dos céus. Amém. Eu terminava com o seguinte pensamento, tal qual João escreveu e deixou bem claro: se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. E Deus está desejoso de capacitar-nos, Deus está desejoso de dar-nos força para vencermos nossas tentações, para vencermos o inimigo, e para que o inimigo, quando chegar perto de nós, perceba de que nada tem em nós e que fuja de nós do mesmo jeito que ele não tinha nada em Cristo, não encontre nada em nós e que possamos vencê-lo. Não por nossas forças,
mas pelo mérito e pelas forças que Cristo nos dá pelo seu sacrifício na cruz. É minha oração. Amém. Amém.